Apresentação: Patrick Mota Filho. Estamos de volta com o CBN Jornal da Manhã. Hoje, terça-feira, 23 de abril de 2024, vamos falar sobre mobilidade urbana. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, tudo bem? Hoje dia de São Jorge, né? Um dia especial, né? E que bom estar na sua companhia, Patrick. Igualmente, Manuel, vamos juntos conversar sobre mobilidade urbana e hoje você traz especificamente um bairro de Manaus, mas um grande bairro, né? Você fala um pouco pra gente sobre Jorge Teixeira, que é o bairro mais populoso de Manaus, segundo o censo de 2022 do IBGE, né? Isso, Patrick, foi um número que nos chamou a atenção e é importante a gente ver e notar e observar esses sinais de como a nossa cidade está sendo ocupada, como ela está crescendo, Patrick, né? Manaus, no censo de 2022, o resultado que saiu, né, ela apresentou um crescimento de 14,51% na sua população, especificamente Manaus, né, quase 15%. Né? E nos chamou a atenção que região de Manaus, que bairro de Manaus cresceu igual ou um pouco superior ao crescimento da cidade como um pouco, né? E nós tivemos o cuidado de eleger os 10 bairros mais populosos apresentados no censo de 2022, Patrick. E não é surpresa que apresentam um dado aquilo que Manaus vem ocorrendo nos últimos 20 anos, né? A Zona Leste, a Zona Norte, elas são as zonas de maior crescimento populacional. É onde a população mais está ocupando ao longo desses últimos 20 anos. E nesses últimos 10 anos, o bairro Jorge Teixeira, que ele representa em torno de 6,5% da população toda de Manaus, ele apresentou um número de 133.400 e poucas pessoas que moram lá, né? Eles moram em 43, quase 44 mil residências nesse bairro Jorge Teixeira, né? Ele teve um crescimento, Patrick, de 18,22%, ou seja, quase 4% a mais de que cresceu Manaus, né? Esse é um fato interessante, porque a Zona Leste ela dá um sinal para os nossos dirigentes, os nossos administradores, os nossos gestores. Um bairro carente, um bairro da periferia, que tem carência de tudo, ele necessita do apoio, necessita da atenção dos nossos dirigentes, da União, do Estado e município, para que a sua qualidade de vida, para que o seu modo de viver possa melhorar essa qualidade. E nós não poderíamos absolutamente deixar de atrelar esse crescimento populacional, Patrick, à necessidade de deslocamento da população, da necessidade de que modo ela se movimenta na cidade, né? Por quê? Porque exatamente são bairros afastados, são bairros espalhados, eles não são verticalizados, eles são horizontais, são casas, são lotes, são áreas de invasão, são fundos de vale, são áreas onde tem necessidade de serviços, de atendimento no setor de saúde, do setor de abastecimento, do setor de lazer, de educação, de abastecimento de água, tem ausência de tratamento de esgoto, tem dificuldades muito grandes urbanísticas, né? São bairros, normalmente, Patrick, que as pessoas costumam caminhar mais nas ruas, e esse caminhar, esse processo de caminhar, de se deslocar dentro do seu bairro, já que eles vivem ali, eles convivem ali,
existe sempre a ausência de calçadas, a dificuldade do transporte para esse deslocamento internamente, a dificuldade de não ter sinalização adequada, aí acontecem muitos acidentes, acontecem muitos sinistros, acontecem muitas mortes, acontecem muitas pessoas que se machucam, né? Ou seja, todas as mazelas de um agrupamento de pessoas que moram em locais não adequados, nas mínimas condições, é um alerta para que nós possamos refletir. E uma coisa nos chama a atenção, Patrick. Apenas um bairro da Zona Oeste, ele está hoje classificado como exatamente o quinto bairro mais populoso, que é o nosso antigo e famoso bairro da Compensa, né? Você veja que as Alvoradas não entram nesse ranking, né? Lírio do Vale, todos esses bairros populosos da Zona Oeste da cidade. Apenas a Compensa, ela que se dá fora da Zona Leste de Manaus e da Zona Norte de Manaus, né? A Cidade Nova aparece como o segundo ajuntamento de pessoas, são mais de 129 mil pessoas que moram na Cidade Nova. A nova cidade são 73 mil pessoas, um pouco menos que a Compensa. A Cidade de Deus, efetivamente, ela está nesse ranking no quarto lugar. O Novo Aleixo aparece como o terceiro bairro mais populoso, superou o São José, superou o Gilberto Mestrinho, superou o Lago Azul, né? Superou a colônia Terra Nova. Ou seja, bairros periféricos. E que a gente nota também, Patrick, é que houve também nesse período um esvaziamento do centro. O centro tem, a cada ano, ele tem sido esvaziado. As pessoas têm saído da zona central de Manaus, né? E aí a gente vê o abandono que está ao centro, o estado que está ao centro. É necessário que voltem umas políticas públicas para a revitalização do centro, para a reocupação do centro, porque o centro ainda está lá, o grande centro abastecedor, o grande portal da cidade, onde chegam os nossos barcos, o nosso principal meio de transporte, onde quase 80% das linhas de transporte vão ao centro, passam pelo centro, né? E isso ele é muito icônico para todos nós, o centro de Manaus, né? Ele é muito importante, o centro de Manaus, como um ponto de referência, Patrick. Olha só, Manuel, tem aqui participação do ouvinte, que é o Aldemir Lima, mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ele começou falando sobre a bola do T4, trânsito parado por lá, tá até pedindo para enviar guardas de trânsito para controlar o trânsito, totalmente parado e tudo mais. E aí ele colabora com a nossa conversa agora também, fala inclusive com você, né? Professor Manuel, sei que Manaus não foi bem planejada, né, essa urbanização da cidade, mas o viaduto está atrapalhando o trânsito demais, precisa rever as obras urbanas de Manaus. Eu imagino que ele esteja falando do viaduto Rei Pelé, né, ali na Bola do Produtor, mas não lhe parece um mal necessário, professor Manuel? Teria como fazer de outra forma que não causando grande congestionamento, visto que está num local que já é congestionado tradicionalmente? Infelizmente, né, Patrick, ninguém faz omelete sem quebrar os ovos, né? Tá certo? Então, toda obra urbana, toda obra viária, ela sempre traz intercorrências, ela sempre traz impactos em toda a vizinhança no decorrer da obra. Esse é um preço que nós temos que pagar por nós morarmos numa cidade que foi ocupada indevidamente, foi ocupada desastrosamente, sem nenhum planejamento, não teve policiamento, não teve controle urbanístico, não teve uma política de uso e ocupação que pudesse ser seguida, que pudesse ser normatizada, apesar de estar no nosso plano diretor, apesar de estar no nosso plano de posturas do município, né? Mas efetivamente, Patrick, infelizmente, nós estamos pagando um preço dessa ocupação desordenada. A gente sempre diz o seguinte, é que toda obra traz um impacto. Eu acho que nós temos que minimizar, sinalizar bem esses locais dessas obras, indicar para a população antecipadamente,
ter um policiamento de orientação no entorno, ter opções que se possa ter desvios para que as pessoas não caiam em pegadinhas e entrem em um local onde efetivamente não tenha nenhuma sinalização, o pavimento não esteja adequado, a circulação tenha estacionamento de um lado e de outro da via, e eu sei que ali naquele entorno daquela rótula, que é uma área, um centro nervoso da Zona Leste, da Zona Norte, é uma área muito delicada, em que qualquer interrupção numa faixa que se possa ter na Altaz-Mirim, efetivamente compromete todo o fluxo de veículos. Ali é uma área onde circula muita carga, circula muito transporte coletivo do distrito industrial, circula muitos ônibus do transporte convencional, do transporte especial, do mototaxista, onde o pedestre anda muito ali naquela área, né? Ou seja, a obra sempre traz esse transtorno, mas nós estamos pagando, por enquanto, esse nosso erro histórico de ocupação desordenada da cidade. É complicado, né, fazer a construção de um viaduto, ainda mais nessa proporção, né, porque o projeto é grande por ali, sem causar nenhum tipo de congestionamento, né? Você lembra, por exemplo, de como foi ali na Constantino Neri, né, ligava ali o São Jorge. E, bom, o que a gente pode cobrar é a questão do prazo também, né? Lá atrás, quando a prefeitura anunciou a construção desse viaduto, o prazo seria até julho deste ano de 2024. E eu lembro que em fevereiro deste ano a prefeitura publicou, inclusive no site da prefeitura, né, manaus.am.gov.br, que as obras chegaram a 40% em fevereiro. Já estamos em abril, a gente continua acompanhando, né, o andamento da obra. Então, assim, trânsito sempre vai acontecer, né? Infelizmente, se você tem interdições, o trânsito vai piorar, mas a ideia é que futuramente melhore, né, com a implantação desse viaduto. Agora, com questão de prazo, aí sim, se a prefeitura não cumprir o prazo, a gente começa a cobrar, né? Por que não foi cumprido, o que está acontecendo, e pede novos prazos, enfim. Mas, como você disse, é um mal necessário, né? É preciso que isso aconteça para que o trânsito melhore em Manaus. Agora, Manuel, para a gente fechar, o que a prefeitura, o que o poder público, né? Não só a prefeitura como o governo, o que eles podem fazer tendo em mãos esses dados que a gente está debatendo hoje, por exemplo, com relação ao bairro Jorge Teixeira, né? Se a gente sabe que o Jorge Teixeira é o bairro com a maior população e maior quantidade de domicílios da cidade, talvez o poder público deveria virar os olhos com mais atenção, não só para o Jorge Teixeira, como para a Zona Leste e Zona Norte, que mostram claramente que estão entre os bairros aqui mais populosos, os 10 maiores bairros de Manaus. Você tem 90% são da Zona Leste e Norte, né? Você tem só Compensa aqui, que é da Zona Oeste. Então, talvez o poder público tenha que olhar com mais carinho para essas localidades? Perfeito, Patrick. E mais um dado, Patrick: esses bairros da Zona Leste e da Zona Norte representam quase 50% da população que mora em Manaus. Ora, 50% é a metade da população. É mais superior a 1 milhão de pessoas, né? É muito maior do que muitas cidades, várias cidades nesse país. Significa que tem que ser tratado de uma maneira muito especial, já que são bairros, são áreas que têm carência de tudo, carências urbanísticas, carências de serviços, carências de dificuldade de locomoção das pessoas, carência de qualidade de moradia, carência de todo esse serviço que alguém que mora num centro como Manaus, numa capital como Manaus, requer, né? É importante que se tenha, por exemplo, um programa voltado estritamente, um programa comunitário, Patrick. Nós não acreditamos que soluções para bairros isolados venham de uma política global. Ele tem que ser políticas localizadas, onde vai lá e ataca o problema que é mais grave. Se é um problema de transporte, vai lá, vamos resolver o problema de transporte. Se é um problema urbanístico, vamos tratar de uma maneira tal. Se é um problema de pavimentação, se é um problema de drenagem, se é um problema de água, se é um problema de esgoto, você veja que são serviços essenciais para que as pessoas possam
ter o mínimo de dignidade de ocupação e moradia. E aí eu concordo com você de que esses números mostram que direcionamento os nossos dirigentes devem agir, que prioridades devem dar para a cidade que é tão carente de tudo, em áreas tão carentes de tudo, e que prioridade eles têm que ter, né? Essas áreas, elas são distantes do centro, elas são distantes do emprego, dos polos geradores, e que necessitam deslocamentos da população. Então é fundamental que as pessoas tenham uma melhoria na mobilidade, seja de qual for o modal, de qualquer maneira, né? Ou de bicicleta, ou de carona, ou de moto, ou de ônibus, ou de transporte de fretamento, enfim, ou para caminhar, ou para andar de bicicleta. Como é que a população pode se deslocar? E um processo de conservação e melhoria dessas qualidades, desses mobiliários urbanos. O ponto de parada, os terminais, a iluminação pública, as calçadas, as travessias, né? Os conflitos que possam ter e que sempre geram esses conflitos nas cidades. Então, é um alerta para que se diz, olha, nós precisamos ter políticas específicas, comunitárias, pontuais, para que nós possamos superar essas dificuldades que nós temos numa cidade que foi ocupada indevidamente, de uma maneira onde as pessoas não foram prioritárias para isso. As pessoas foram colocadas em terceiro plano. Não foi uma cidade planejada para as pessoas. Foi uma cidade que foi ocupada ou por especulação imobiliária, ou por falta de uma política urbana, uma política habitacional mais direcionada, mais coerente, mais popular e, acima de tudo, mais coletiva, né? Para que elas pudessem ter melhor qualidade de vida. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje, um abraço para você, excelente terça, até a próxima semana. Um grande abraço, Patrick, bom dia às ouvintes e os ouvintes da CBN. Até para a semana. Até a próxima. São 9h22. Antes do intervalo, trazer informação sobre o boletim epidemiológico, né? Mais casos de dengue foram confirmados.